dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Oh, que lindo jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo meu Salvador abre as portas do amor, e eu me sinto feliz em viver. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Pastor Jonias. Lição 11. A igreja primitiva foi uma geração movida pela oração. Texto áureo: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21 e 22. Verdade aplicada. A oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. Orar é convidá-lo a fazer parte de nossa vida, guiá-la, revelar-se a nós e nos proteger. Os objetivos específicos: ensinar que a oração era uma prática comum na geração apostólica, mostrar os efeitos poderosos de uma oração eficaz, expor o que pode ocorrer quando oramos por algo impossível e não nos preparamos para o milagre. Textos de referência: Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5. Meus irmãos em Cristo Jesus que navegam na internet, a força motriz da geração apostólica estava alicerçada numa vida de oração. 2 palavras faziam toda a diferença naquele período: unidade e perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ver nessa lição a oração como a força motora, a força motriz, a força propulsora que movimenta toda a maquinaria dos milagres. Na parte 1, a geração que sabia dobrar os joelhos. Era um tempo de perseguição à igreja. Herodes já havia mandado matar a Tiago, irmão de João. Registro em Atos capítulo 12, verso 2. Agora atinge o líder Pedro, que, encarcerado, nada lhe restava, a não ser um milagre. A igreja entrou em oração e usou sua artilharia mais pesada, a oração. Aqui nós vamos ver um grande milagre, fruto de joelhos dobrados. Vamos ver isso? Nos pontos 1, 2 e 1:3. Jesus deixou para seus liderados um modelo de oração. A oração era uma prática indispensável àquela geração, a persistência na oração. Jesus deixou para seus liderados um modelo de oração. A geração apostólica teve como modelo de oração o próprio Senhor Jesus. Jesus foi modelo. Ele tirava noites a fio, ia para o deserto, para as montanhas e buscava a presença do Pai. Durante a noite, ele entregava todo o seu caminho em direção ao Pai, e durante o dia apenas colhia o fruto de seu diálogo noturno. A pergunta é: como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Essa geração precisa se moldar em Jesus Cristo. Ele foi exemplo de oração. Veja bem: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. No jardim a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar,
Quero estar em constante oração. Esse deve ser o nosso posicionamento, moldado no exemplo de Cristo, em busca de poder para sobressairmos vitoriosamente em meio a tantos problemas no mundo moderno que vivemos. A oração era uma prática indispensável àquela geração. A geração apostólica possuía um eixo fundamental. Eles não questionavam a vontade de Deus. Eles oravam fervorosos e acreditavam que para Deus todas as coisas são possíveis. Nós temos registro aí em Marcos 11, 23 a 24. Seu recurso era poderosíssimo, a oração. Atos 2, 42. Para Pedro, não existia alternativa a não ser acreditar no impossível. Esse recurso também precisa ser utilizado em nossa geração. Estamos muito acomodados com tudo. Estamos passivos e não estamos usando essa tão poderosa arma. Essa arma, ela é tão poderosa que Daniel movimentou os céus. Rainhas e reis foram balançados através das orações de Daniel. O povo voltou do cativeiro. Anjos se movimentavam nos céus em razão das orações de Daniel. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A oração é uma arma poderosa que movimenta toda a maquinaria dos milagres. A persistência na oração. Jesus não somente orou, mas também nos deixou o caminho pelo qual alcançamos espantosas vitórias em Deus. Lucas 11, de 5 a 8. A persistência na oração alcança objetivos magníficos. A oração nunca tem resposta inútil ou prejudicial. Lucas 11 e 11. O relato da libertação de Pedro deixa claro que foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Pedro estava preso, muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12 e 12. E o socorro veio da parte do Senhor. Atos 12, 7 a 10. Devemos orar sem cessar. Na oração, nós encontramos as respostas para os nossos problemas. A persistência na oração nos faz galgar degraus altos no mundo da espiritualidade e nos faz ver maiúsculas vitórias. Oh, mas como é glorioso quando nós entendemos este mistério e procuramos as respostas em Deus através da oração. No ponto 2, os efeitos de uma oração eficaz. Enquanto Herodes tentava alcançar prestígio entre os judeus e destruir os cristãos e líderes pela opressão, a igreja agia de outra forma, através da oração. Pedro estava preso e marcado para morrer. Humanamente não havia saída. Então a arma foi acionada, o alvo atingido, e o Senhor enviou um poderoso anjo. Aleluia. Esse registro está em Atos capítulo 12, versículo 7. Os efeitos de uma oração. Quando examinamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver vultos extraordinários que tiveram grandes vitórias, maiúsculas vitórias, porque oraram. Nós vamos ver Ana orando, porque era estéril, e depois nasceu Samuel. Nós vamos ver Daniel movimentando toda a dinastia babilônica através da oração. Aleluia. Nós vamos ver a igreja primitiva orando enquanto Pedro estava preso. E agora, nos subpontos 2.1, 2.2, nós vamos ver: resplandeceu uma luz na prisão, compreendendo o efeito da oração e a experiência de Pedro. Resplandeceu uma luz na prisão. A geração de cristãos na era apostólica experimentou feitos grandiosos da parte de Deus. Pedro estava terrivelmente cercado. Havia soldados por fora e por dentro da prisão. Dali ele seguiria para a morte e sua única esperança era um milagre. Pedro não sabia se o que estava acontecendo com ele era real. Ele acreditava
ser uma visão. Atos 12:9. Mesmo assim fez conforme as palavras do anjo e o seguiu. Atos 12:8. Após ver a porta abrir-se automaticamente e estar fora do perigo, Pedro entendeu que Deus o havia livrado. Atos 12, de 10-11. Duas coisas devemos aqui destacar: a entrada sobrenatural do anjo e a tranquilidade de Pedro, que dormia sabendo que seria executado ao amanhecer. Resplandeceu uma luz, apareceu a solução. O problema seria resolvido. A geração de cristãos da era apostólica experimentava uma das maiores vitórias e um dos maiores milagres de todos os tempos. Os portões do cárcere que detinha Pedro foram estourados pelo poder da oração. Aleluia! Isso nos mostra que não existe problema que venha a resistir o impacto das vozes clamando por Deus para ter solução. Aleluia. Compreendendo o efeito da oração. Aquele grupo de cristãos, comparados ao poder de Herodes, parecia não possuir força alguma. Seu poderio bélico poderia massacrá-los após exterminar suas lideranças. Pedro estava preso por duas correntes, 3 portas com sentinelas. Havia soldados a seu lado para o guardarem e mais 16 do lado de fora. Atos 12:4. Lá fora estavam os inimigos que esperavam sua execução. O que fazer quando tudo parece perdido? A resposta é orar. Atos 12:5. A situação pode ser desesperadora, a causa perdida, mas sempre podemos orar. E foi isso que aconteceu. Olha, irmãos, precisamos entender o poder que tem a oração, compreender os efeitos da oração. Tudo parecia sem saída. Pedro preso em quilões. Pedro estava bem guardado, bem preso, circundado por soldados da guarda romana e já sentenciado a morrer no outro dia. Mas o Senhor ouviu as orações dos primitivos irmãos. Aleluia! Estas orações que soaram em tempos passados e que movimentaram a mão de Deus. O Senhor não está aposentado e pode muito bem responder às nossas orações. A experiência de Pedro. Pedro dormia e foi despertado pelo toque do anjo. Atos 12, de 8-9. Pode ser que ainda, meio sonolento, pensasse estar tendo uma visão. E por isso ficou atônito com a espantosa intervenção divina. As algemas caíram. Ele teve tempo de se vestir. Nenhum soldado o abordou. É assim o agir de Deus em nos libertar das algemas que nos prendem. Para muitos parece demorar, mas o Senhor age no tempo certo e ninguém pode impedir o seu agir. Aleluia. Pedro teve uma das mais indeléveis experiências da sua existência. Ele viu o agir do anjo. O Senhor, Ele nos manda o anjo para quebrar os guilhões, para despedaçar os ferrolhos, para abrir portas. Ele fez isso no Velho Testamento e fez isso no Novo Testamento e faz isso no presente conosco. Não fique preocupado, meu irmão, diante de problemas grandiosos que você está enfrentando. Saiba que o Senhor tem poder para resolver. Basta clamarmos por Ele em oração. A terceira parte, os impactos positivos da oração. Após a libertação de Pedro, algo interessante aconteceu. Pedro resolve dirigir-se à casa de Maria. Era um local onde o povo se reunia para orar. E ao bater a porta, teve uma incrível descoberta.
A menina ouviu sua voz, mas não abriu a porta. Ao anunciar que era Pedro, começou o alvoroço. Ela correu para avisar. As pessoas lá dentro se esqueceram de abrir a porta. E o povo ficou espantado com o que estaria acontecendo. Vamos ver o que acontece aqui. Vem comigo. Pedro bate a porta. Quando a resposta está à porta, vem e segue-me. Pedro bate a porta. Ao ouvir a batida na porta, isso está justamente registrado em Atos capítulo 12, versículo 13, na parte A. A menina rode, reconhece a voz de Pedro. Eufórica, ela não abre a porta e corre para anunciar que Pedro estava lá. Eles não creram e disseram a Rode, e disseram que Rode estava fora de si, e argumentaram que era o anjo de Pedro. Atos 12, 15. Até pessoas de profunda espiritualidade, às vezes ficam tardo de coração para crer. Lucas 24 e 25. Após insistir em bater, abriram a porta e, ao ouvir Pedro, teve que silenciá-los para poder testemunhar, porque estavam espantados. Este registro está em Atos 12, 16 a 17, versículo 17 na parte A. Meu irmão, às vezes a bênção está à nossa porta. Basta abrirmos para ver o milagre. E muitas vezes não abrimos a porta. Ficamos espantados. Não estaríamos preparados para ver a resposta das orações, o milagre acontecendo. A coisa estava acontecendo, os crentes estavam orando. Rode, a missionária, traz a notícia ao viçareiro. Aleluia. A vitória na porta. O Senhor responde a oração. Ela está anunciando uma das maiores verdades neotestamentárias. Ela está falando que o Senhor libertou Pedro pelo poder da oração, que ele está à porta e que ele veio para fazer uma visita aos crentes que clamam ao Senhor. Oh, aleluia! Quando a resposta está à porta. Quando souberam da informação acerca de Pedro, todos se espantaram. Atos 12, 16. Mas afinal, eles não estavam orando para que Deus intervisse na situação de libertação e libertasse Pedro da prisão. Eles eram cristãos de grandes experiências com Deus, diferentes de nossa geração. E mesmo assim ficaram assustados, ao ponto de Pedro ter que silenciá-los para poder contar o que aconteceu, o que Deus fez. Quantas vezes a resposta já bateu à nossa porta? Quantas vezes ela insistiu em bater? Quantas vezes não fomos capazes de abrir a porta para que o milagre entrasse em nossa casa? A resposta de Deus pegou eles de surpresa, foi além de suas expectativas. Isso mostra que às vezes pode acontecer um milagre em nosso meio e não estamos preparados para ver o milagre, apesar de estarmos orando para que aconteça. A resposta estava ali, na porta. A resposta da oração, a resposta do clamor. Pedro estava anunciando esta verdade. Vem e segue. A atuação do anjo na libertação milagrosa de Pedro está recheada de preciosas lições para a nossa geração. Em um toque, Pedro foi despertado e libertado das algemas. O anjo toca e diz: segue-me. Vem comigo, segue o roteiro. O Senhor está a falar através dessa mensagem. Segue a palavra, segue o anjo da palavra, e você será vitorioso. O anjo está a tocar, o anjo do Senhor. O Senhor nos tira de um cárcere de trevas, nos liberta das correntes do pecado e nos convida a seguir seus passos. Com ele à nossa frente, as portas se abrem naturalmente. Por fim, o anjo fez o que era impossível.
livrá-lo do perigo. Andar e testemunhar seriam os efeitos do sobrenatural em sua vida. Oh, aleluia, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, essa mensagem, a mensagem desta lição é muito profunda. O Senhor não está estacionado ou aposentado em sua arte de fazer milagre. Ele ainda é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo. Talvez o que falte em nossa geração seja cultivar esse hábito de ficar a sós e permitir que o Senhor intervenha de forma total em nossas vidas. A administração do reino de Deus sempre começa de joelho. Oh, glória a Jesus! De joelho, todos de joelho. É de joelho que nós vamos ter as vitórias maiores na escalada espiritual. De joelho, Ana teve vitória. De joelho, Daniel movimentou a Babilônia. De joelho, Daniel movimentou as comitivas angelicais. De joelho, os crentes primitivos presenciaram os maiores milagres neotestamentários. De joelho, nós, os crentes contemporâneos, teremos maiúsculas vitórias. Reflita. Vou deixar aqui o questionário. Você pode pausar o vídeo e catalogar as respostas para as perguntas. Que Deus nos abençoe. Se vivermos sempre em oração.